técnica do DIEESE. Estou aqui para trazer com vocês hoje a mesa com as trabalhadoras que participaram do projeto Vozes da Moda no Agreste de Pernambuco entre 2020 e 2021. Uma experiência do projeto Vozes da Moda realizada pelo Instituto Ethos, pelo Instituto Repórter Brasil e pelo DIEESE. O projeto Vozes da Moda, ele buscou na região, com o apoio financeiro da Laudes Foundation, buscamos na região fazer a construção de ações coletivas para melhorar as condições de trabalho, potencializando o desenvolvimento econômico do setor têxtil de confecção no Agreste de Pernambuco. Para isso, estabelecemos a promoção do diálogo social entre diversos setores da sociedade civil, local, empresários, poder público, trabalhadoras e trabalhadoras e outras organizações que também se envolveram ao longo do projeto para que pudéssemos realizar essa experiência com as trabalhadoras da região, assim como dirigentes sindicais e membros da sociedade civil, realizando um fórum onde nós buscávamos a identificação das demandas e a construção de um plano coletivo de ação na região para a melhoria das condições de trabalho. Nesse sentido, o painel de hoje, com as trabalhadoras, ele busca apresentar a experiência que o projeto Vozes da Moda realizou com a ação coletiva solidária na região. Essa ação coletiva solidária envolveu as trabalhadoras costureiras e artesãs dentro do projeto Vozes da Moda, no município de Caruaru e no município de Santa Cruz do Capibaribe, onde identificamos as condições precárias do trabalho a partir da realidade contada por essas trabalhadoras, a partir da vivência dessas trabalhadoras nos seus locais de trabalho, nos seus municípios, ou seja, dentro do polo de confecções. E também identificamos a vida que é vivida por essas mulheres trabalhadoras, costureiras e artesãs, dentro da informalidade no polo de confecções do Agreste de Pernambuco. Sabemos bem que nessa região, principalmente nos municípios de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, que é o foco de atuação do nosso projeto, sabemos que a informalidade, ela é a base desse trabalho realizado e que gera uma grande riqueza na região. Também buscamos apresentar, através dessa experiência vivida com as trabalhadoras, a vivência da economia solidária como uma alternativa de organização coletiva do trabalho e produção, contextualizando a perda de trabalho remunerado que houve em sua generalidade no território a partir da pandemia, com o isolamento social e o fechamento de todas as atividades que são realizadas no polo e que constituem a comercialização dessa produção. Essas regiões, como o município de Caruaru, Santa Cruz, Toritama, entre outros municípios que constituem o polo de confecção no Agreste pernambucano, eles usam como base o trabalho informal, precário e, a princípio, sem a intervenção do Estado. Ou seja, o Estado não interfere na realização de como se dá esse trabalho na região e também no acesso a direitos. A atividade da Sulanca, que surgiu na década de 1950, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, formando um aglomerado produtivo, hoje passou a denominação de Polo de Confecção do Agreste de Pernambuco, sendo responsável por uma das maiores movimentações econômicas do Estado. A produção e comercialização de itens de confecção tem se constituído na principal atividade da região do Agreste, gerando, por vezes, fluxos migratórios de pessoas de outras localidades em busca de oportunidades de trabalho. Um misto de dinamismo econômico associado ao trabalho informal e precário, se constituindo em um grande desafio para o poder público na perspectiva de superar tal condição precária, neste caso, com as mulheres trabalhadoras.
Nesse momento, eu gostaria de cumprimentar as nossas convidadas para este painel, que vão trazer para a gente um pouco da experiência vivida nas suas regiões, a partir do seu trabalho, a partir da sua inserção no cotidiano do município, como também a partir da experiência em que elas participaram da ação coletiva solidária do projeto Vozes da Moda. Junto com elas, também teremos a participação de Juliana Gouveia, que foi o nosso grande, né, o nosso grande colaborador, ou colaboradora, eu diria, para que essa ação pudesse acontecer com toda a força que nós tivemos na região. Adriana Casimiro, ela é artesã e costureira do município de Caruaru. A Érica Tauane é uma a Érica Tauane é a primeira trans de Santa Cruz do Capibaribe a retificar o nome e a fazer a cirurgia. Ela é trabalhadora da costura de Santa Cruz do Capibaribe. E a nossa querida Juliana Gouveia, secretária de Política para as Mulheres de Caruaru e também professora da Universidade Uninassal e mestre em Direitos Humanos, o que muito contribui o seu olhar para a atuação enquanto gestora na Secretaria de Política para as Mulheres. Então, dando início ao nosso diálogo desse painel, eu gostaria de convidar a Adriana para fazer uma fala a partir de questões que vamos trazer aqui e que possibilitem o nosso diálogo nesse momento. Gostaria de perguntar à Adriana Casimiro, que foi a nossa trabalhadora de Caruaru, participante da ação coletiva solidária e que representa aqui o conjunto das 55 trabalhadoras de Caruaru que foram beneficiárias do nosso projeto. Adriana, quais as dificuldades que as mulheres enfrentam para trabalhar como costureiras no município, no polo de confecção, e conseguir, com isso, a sua autonomia econômica, vivendo nesse ambiente da informalidade, no ambiente de um trabalho precário, que nós bem conhecemos na região? Olá a todas, é um prazer estar aqui com as meninas, com Juliana, com você, Milena. Assim, eu sou Adriana, sou artesã, costureira, e, assim, as condições de trabalho, né, que a gente vive aqui em Caruaru, no âmbito da costura, pelo menos a minha, na pouca experiência que eu tenho, assim, não é das melhores, né? É um trabalho que a gente, na maioria das vezes, quase escravo, trabalha muito para se ganhar pouco, né? Porque as peças, o valor é muito baixo, então você tem que trabalhar muito para conseguir fazer uma renda que seja o suficiente para você sobreviver, né? Então, não são boas as condições, não tem um horário pré-definido, é informal, não tem carteira assinada, né? A minha experiência, assim, no geral, né? O meu conhecimento do que acontece aqui. E, assim, as condições não são legais, né? A gente acaba se submetendo a isso, ainda mais agora na pandemia. Porque se você não tem renda, não tem como você sobreviver, não é verdade? Então, não tem uma boa qualidade de vida, porque não se tem uma boa condição de trabalho, né? Para as costureiras, principalmente as mulheres, né? A gente aí fica sobrecarregada, se costura até tarde, então vive para costurar, para poder sobreviver. As condições não são nada legal. Não se tem direitos, na verdade, só se tem deveres, né? É o dever de entregar a quantidade de peça, e para isso a gente precisa trabalhar muito, muito numa máquina para conseguir fazer uma renda, porque os preços são baixos. O preço pago às costureiras são baixos, né? É quase um trabalho escravo.
Obrigada, Adriana. É isso. A Adriana traz para a gente uma realidade vivida dentro do polo, onde as condições do trabalho exercido dentro da informalidade reflete uma realidade dura para as mulheres trabalhadoras, em que elas precisam cada vez trabalhar mais para tentar produzir e gerar uma renda. E isso, na verdade, no cotidiano dessas mulheres, representa uma situação de muita luta, de muito cansaço, de adoecimento, porque na medida de que não é garantido a essas mulheres trabalhadoras direitos que estão associados ao trabalho formal, aqueles direitos que são garantidos de um acesso a um trabalho remunerado de maneira decente, o que configura um trabalho decente no que a gente tem dentro do conceito de trabalho decente para a OIT, essas mulheres acabam por realizar longas jornadas em condições, muitas vezes, precárias no sentido de equipamentos, de luminosidade e, portanto, também do contato direto com as tintas dos tecidos, com os pelos das roupas, que acabam gerando problemas de saúde para essas mulheres. Bom, pela ausência da proteção social, que também aí se estabelece, parte dessas mulheres, quando não podem trabalhar, elas também não podem gerar rendas. E quando elas não geram renda, a autonomia econômica dessas mulheres fica comprometida no sustentar suas famílias, seus filhos e, muitas vezes, agregados familiares que também dependem dessas mulheres. Então, a realidade que a Adriana nos traz é de exatamente mostrar para a gente as dificuldades que são intrínsecas a quem realiza um trabalho dentro da informalidade, né? Em condições precárias, sem acesso a direitos e, portanto, sem horários, né? Sem horários. Jornadas, não é, Adriana? Jornadas longas. São jornadas longas, são jornadas sem nenhum direito, né? Ela não tem nem o direito de ir ao médico, porque pode ser que ela perca o emprego, perca a costura e tem outra já na fila, né? Para aceitar isso, né? Porque a pessoa vai aceitar o preço porque ela precisa do dinheiro para sobreviver, né? Então, muitas vezes também um trabalho realizado em condições insalubres, não é isso, Adriana? É isso. Em condições, assim, as mínimas condições, né? Na verdade, sem condições, né? A pessoa, ela tem que trabalhar, ela tem que ter essas longas jornadas, ela não tem horários para nada, nem para sair, nem para entrar, nem para chegar, porque ela se submete, principalmente as mulheres se submetem a isso, porque ela precisa manter a família, né? Ela precisa manter o sustento, é o mínimo, não é um ganhar digno, não é uma coisa que vai garantir uma boa qualidade de vida, porque primeiro, se ela trabalha muito, se ela se acaba em cima da máquina com longas jornadas, como é que ela vai conseguir ter uma boa qualidade de vida, né? Na verdade, não existe, não tem jeito, né? Não fecha essa equação, né? Condições que, se nós trouxermos para os indicadores, como aponta diversos estudos realizados na região, entre eles do próprio SEBRAE, como referência, a gente sabe que essa informalidade, esse trabalho precário, atinge cerca de 70% dos trabalhadores e trabalhadoras envolvidas na confecção na região do Agreste Pernambucano. Então, é uma realidade bastante dura para diversos trabalhadores, o que coloca uma grande questão para o nosso fórum de diálogo social com empresários, gestores públicos e a sociedade civil. Bom, diante desse contexto das questões colocadas pela Adriana, né, que nos mostrou muito bem como é a realidade que essas costureiras e artesãs que estão voltadas para o mundo da moda na região exercem a sua vida, né, de trabalho produtivo e conciliam isso muitas vezes com o seu trabalho reprodutivo. E que isso, em diversas situações, é bastante complicado porque são trabalhos realizados no domicílio, onde essas mulheres realizam essas tarefas, esse trabalho,
envolvendo os cuidados da casa e os cuidados com os filhos, pois, como bem sabemos, a creche não é um equipamento público de acesso para essas mulheres que vivem na informalidade do trabalho na confecção. Olhando um pouco e pensando nessa realidade, eu gostaria agora de perguntar para Érica Tauane, nossa querida Érica Tauane, trabalhadora do município de Santa Cruz do Capibaribe, engajada em tantas lutas também importantes de cidadania e direitos para a população LGBT, eu gostaria que a Érica nos trouxesse essa realidade que já era bastante difícil antes de iniciarmos a pandemia, em março de 2020, na nossa região, em todo o nosso território nacional, e que foi de um forte impacto, principalmente olhando para o polo de confecção. Eu gostaria que a Érica trouxesse para a gente toda essa realidade de como ela ainda pode ser mais difícil durante a pandemia. Ou seja, como ficou o trabalho e a sustentação financeira na vida das mulheres costureiras e artesãs do polo de confecção durante a pandemia, Érica? Olá, me chamo Érica Tauane, eu sou a primeira transexual de Santa Cruz do Capibaribe a retificar o nome e a fazer a cirurgia. Sou afiliada ao Foro do Capibaribe e à Motrans, que é um movimento para travestis e transexual. E sou costureira em Santa Cruz do Capibaribe há 12 anos. Então, conheço bem esse mercado de trabalho, o formal e informal. Hoje eu trabalho em casa porque o informal também a gente consegue enfrentar o desafio de muitas necessidades, onde a gente não pode nem ir ao médico porque pede o trabalho formal. A gente não pode se atrasar por conta dos serviços da casa, ou Santa Cruz não tem nenhuma empresa de ônibus onde possa ajudar a gente a chegar até o emprego. Então, a gente tem essas dificuldades de trabalhar formalmente, né? E a gente não consegue se levantar da cadeira, tem um auxiliar que traz água para a gente, traz ali, então a gente passa 9 horas sentada numa cadeira, né? Onde a gente sente essas dificuldades, e quando a gente precisa ir ao médico fazer um exame de prevenção de mama, a gente só pode fazer quando recebe as férias, e mesmo assim a gente não consegue fazer com o dinheiro das férias, porque muitas mulheres aqui em Santa Cruz do Capibaribe são adotadas pela nossa cidade de Santa Cruz do Capibaribe, assim como eu, que não sou natural daqui de Santa Cruz, mas vim à procura de emprego e conhecer esse mercado de trabalho. Como bem disse, o informal e o informal. E a gente enfrenta essa dificuldade também, que é bom a gente frisar isso, né, como a Adriana falou, que a gente encontra muitas dificuldades, tanto em casa, que a gente enfrenta, a gente que é mulher, enfrenta esse dia a dia de casa, de fazer almoço, lavar prato, lavar roupa, cuidar da casa, tudo isso, ainda costurar. A mesma dificuldade a gente também encontra no emprego formal, ainda mais, porque a gente passa por muitas horas sentada, que não pode nem se levantar, e a gente só tem direito daí um médico uma vez no ano, onde o salário, a gente recebe o salário e as férias, e não dá para fazer os nossos exames, e os exames às vezes chegam e as férias já tinha passado, que muitas costureiras fazem os exames pelo SUS, e demora a chegar, e a gente não, às vezes nem vai buscar o exame com medo de dar falta e ser colocada para fora. Por esse motivo eu vim trabalhar em casa, porque a dificuldade de trabalhar formal era maior, né? Mas trabalhando em casa encontrei também essa dificuldade, porque eu tenho que produzir muito, a minha carga horária tem que ser mais alta para que eu consiga ter uma renda, né, e sobreviver. E na pandemia foi o pior de tudo, porque na pandemia a gente não teve, né, a gente tem relatos de meninas que estão num projeto de Vozes da Moda, da Ação Solidária, que não receberam auxílio. A gente não teve nenhum amparo do Estado, né, essas mulheres que trabalham em casa. Então, a gente enfrenta essa dificuldade de trabalhar em casa informal, né, porque os patrão colocam a mercadoria na nossa casa, pagam a mixaria
E quando a gente vê, eu vou dar um bom exemplo aqui que eu digo sempre, quando a gente para uma carrocinha de picolé, que a gente vai perguntar quanto é um picolé, o garoto diz, ou a pessoa que está vendendo aquele picolé diz que é R$1,50, R$1. E muitas vezes a mercadoria chega na nossa casa e nem nesse preço quer nos pagar. Tá entendendo? E um picolé que você vê, né, que parece ser barato, né, mas é um picolé R$1, a gente faz um vestido por R$1, ou um vestido por 80 centavos, uma blusa. E a gente enfrentou essa dificuldade na pandemia com as máscaras, onde as pessoas aproveitaram essa pandemia, os grandes empresários, nesse movimento de fazer, de produzir as máscaras. Foi satisfação para mim, foi, porque eu sabia que eu estava fazendo aquelas máscaras para as pessoas usar e assim se proteger do vírus. Mas, infelizmente, ele estava nos pagando a máscara a 20 centavos, onde a gente tinha que fazer as máscaras, tirar a ponta de linha, botar em pacote de 10 e entregar, certo? Então, assim, a dificuldade, eu mesmo não consegui continuar com o meu salão de costura, né? Eu parei totalmente, eu comecei a vender minhas máquinas, na época, de graça, porque, assim, estava na pandemia, ninguém sabia quando ia voltar, era para todo mundo ficar em casa, então o único meio foi a rede social, eu divulgava as minhas máquinas, vendi num preço bem abaixo do mercado, e fiquei só com uma máquina. Eu tinha, no início da pandemia, eu estava com 7, fiquei com uma só carreta, que era meu sonho, ter uma reta eletrônica, e com muito sacrifício consegui comprar a reta eletrônica. Então, segurei ela com todas as minhas forças, né, ficou um momento muito depressivo, porque era a única renda da gente, então a gente não teve, reforçando, a gente não teve nenhum amparo do Estado, muitas meninas não conseguiram o auxílio, e mesmo assim, o dinheiro do auxílio que conseguia era pouco, né, para a gente passar um mês, né, o município não arcou com cesta básica, então a dificuldade foi muito, muito grande nessa época de pandemia. E como mulher trans, para eu enfrentar outra área de trabalho, também eu tinha dificuldade por ser mulher trans, né, que o mercado de trabalho fecha a porta para essas pessoas e não dá oportunidade. Então, é muito difícil, né, foi muito difícil, e ainda bem que passou, hoje está normalizando, mas a gente passou um momento muito difícil na pandemia, com a falta de mercadoria, já quando tinha, não valorizava a costureira, e quando faltou, colocaram máscara para a costureira, costurar por 20 centavos, onde ela não conseguiu ter a sua renda com máscara de 20 centavos para tirar a ponta de linha, embolsar e entregar a eles, para eles venderem uma máscara a R$5 e R$3. Então, essa é a realidade de Santa Cruz do Capibaribe, onde a gente tem o Dia da Costureira, onde a gente tem o polo de confecção aqui em Santa Cruz do Capibaribe, onde a gente enxerga, a gente costureira enxergamos que a gente parar nossas mãos, aquele moda assente para, o comércio para, porque a gente é a mola de Santa Cruz do Capibaribe, mas infelizmente a gente ainda não é valorizada nem no mercado formal, nem no informal. Bem, Érica. A Érica traz bem a realidade de como ela se dá no município de Santa Cruz, que não difere do que acontece nos demais municípios que constituem o polo de confecção na região do Agreste. A partir dessa vivência que ela trouxe da pandemia, e essa foi uma das coisas importantes para o projeto Vozes da Moda, que no início não imaginávamos que viveríamos, né, essa grande tormenta que a sociedade como um todo está vivendo. A entrada através da ação coletiva solidária, ela buscava criar uma rede de apoio de sustentação financeira e social para as mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica nesses municípios. Nesse sentido, uma ação que estava organizada e estruturada em atividades de formação, produção e pesquisa, também pôde, a partir do apoio financeiro extremamente importante, com recursos da Laudes Foundation,
entrar na região e atender, de alguma maneira, uma sustentação financeira, já que aquelas mulheres estavam, naquele momento, completamente à deriva do que diz respeito da sua autonomia econômica, porque viviam, nesse momento, o desemprego, né? Muitas não acessaram o auxílio emergencial do governo federal. Boa parte dessas mulheres são elas o chefe do domicílio, né? Que sem o cônjuge tem que gerar a sustentação dos filhos e de toda a família, e vivem sem acesso àqueles direitos básicos que conhecemos, que estão associados ao exercício do trabalho formal. Então, nesse sentido, a ação coletiva possibilitou gerar, nesse momento, também um apoio financeiro para essas mulheres. Então, eu gostaria de agora perguntar para a nossa secretária Juliana Gouveia, que ela trouxesse um pouco para a gente que esses direitos, que são fundamentais do trabalho e que não são garantidos e assegurados para as mulheres que vivem na informalidade, qual é a visão, né, qual é o olhar dela enquanto gestora pública em relação a esse trabalho que é exercido com precariedade, jornadas longas, baixa remuneração, e que num período de pandemia, onde o Estado teve que ser bastante presente para tentar diminuir, né, o impacto que foi a pandemia nesses municípios, como é que a gestão pública, né, e ela muito atuante na Secretaria de Política para as Mulheres, portanto, voltada ao apoio a toda essa discussão econômica e de sustentação das mulheres, bem como também de políticas de enfrentamento à violência que surgiram durante esse período. Vamos ouvir um pouco a Juliana a respeito dessas questões bastante importantes para pensar política pública para a região. Helena Prado, mais uma vez é uma satisfação estar com você. Você sabe da nossa empatia e sororidade e respeito pela profissional que você é. Em seu nome, eu saúdo a todos que fazem o DIEESE, a todos que fazem a Repórter Brasil, a todos que fazem a Laudes Foundation, a todos que fazem o Instituto Etos, a todos que fazem o Instituto Ramar, e também aproveito para saudar Érica e Adriana. É triste a realidade, mas é muito bom a possibilidade de dialogar com todas vocês. Ouvindo vocês e conhecendo a realidade do município de Caruaru, das dificuldades que a informalidade traz para o trabalho feminino, mas também todo o polo do Agreste, é impossível a gente não se remontar à Revolução Industrial, onde a gente está discutindo a diminuição da jornada de trabalho, a gente está discutindo a garantia de direitos, a gente está discutindo as questões referentes à insalubridade, a gente está discutindo a garantia completa da trabalhadora. E a pandemia, infelizmente, só fez fortalecer ainda mais e ampliar esse espaço, essa lacuna que tem dessa garantia de direitos e trazer à tona a reflexão também que a gente precisa sim da formalidade, que a gente precisa sim da garantia de direitos para que as pessoas tenham direito básico à vida, à sobrevivência. Identificar essas demandas no contexto do Agreste é identificar também a necessidade de fortalecer a formalidade nos espaços sociais. E as dificuldades apresentadas são muitas, como foi bem falado por vocês. Muitas vezes, no quintal de uma casa você tem uma facção, no quintal de uma casa você tem várias pessoas trabalhando, e nesse quintal dessa casa é difícil você ter acesso a todos os espaços que tem. Então, fazer uma política, trazer vários atores sociais, como a gente está trazendo hoje, dialogando, e como a gente já vem dialogando aqui no município de Caruaru, com vocês, como eu falei, com o DIEESE, com o Instituto Etos, com a Repórter Brasil, com a Laudes Foundation, é prescindível para que a gente possa fortalecer essa política. Aqui no Polo Têxtil, são muitas pessoas que dependem da feira. A informalidade, ela traz também a sobrevivência de muitas pessoas, como a Érica disse, que não têm acesso muitas vezes ao mercado de trabalho, seja por qualificação profissional, seja por falta de oportunidade, seja por preconceito. O mercado de trabalho ainda é um lugar que segrega mulheres, que ainda segrega as mulheres trans ou homens trans que fazem parte, ainda é um lugar repleto de preconceitos. E esse espaço é um espaço que a gente precisa fortalecer o direito de todas e todos. Nessa reflexão, é importante a gente ressaltar também o quanto a ação solidária ela foi importante para que a gente pudesse fortalecer esse trabalho que vem sendo feito no município de Caruaru e, como as meninas também colocaram, no município de Santa Cruz e em Recife, se não me engano, na região metropolitana de Recife, onde a gente vem fazendo esse diálogo já com vocês e fortalecendo também essa trabalhadora.
É importante reforçar que a formação sociopolítica para essa trabalhadora da costura é importante para que ela possa conhecer os seus direitos. Muitas vezes, Milena, essa mulher está na informalidade porque foi a única oportunidade que ela teve. Está na formalidade porque ela não teve acesso à educação formal. Está na informalidade também porque foi alimentado nela que ter a possibilidade dela ter uma qualidade de vida melhor. Mas a gente identifica na fala de Adriana como é difícil trabalhar nessa informalidade e que mesmo que você esteja trabalhando na sua casa, a jornada de trabalho ela não é garantida. Você trabalha muito mais horas, não tem a remuneração necessária, pelo menos para um salário mínimo. Quando Érica traz os baixos valores que são trabalhados, inclusive quando você vai entregar a peça pronta, independente se uma calça jeans, independente se uma máscara. É importante também a gente reforçar, Milena, que quando a Érica fala que ela vai entregar uma blusa, a blusa ela não tem só uma costura, ela tem várias costuras, várias peças, vários encaixes, dobrar, embalar. Então, para ela entregar uma blusa, ela passa muito tempo do dia dela. Imagine para ela entregar 30 ou 40. Quantas máscaras Érica precisou costurar, tirar pelo, embalar para que ela tivesse o mínimo suficiente para pelo menos ela garantir as despesas primárias que ela tem. Então, essa reflexão desse fortalecimento desse direito que a informalidade traz é importante para a gente trazer a realidade e refletir que posteriormente à Revolução Industrial nós ainda estamos discutindo questões que foram levantadas, que foram palco de lutas e direitos há mais de 200 anos. Então, que recorte é esse que a gente vai trazer? Que reflexão é essa que a gente vai trazer para o nosso dia a dia? E como é impressionante que a gente fortaleça também nas nossas mulheres a importância da autonomia econômica, mas a importância delas conhecer os seus direitos. Direito ao 13º, direito ao salário remunerado, direito à proteção em caso de acidente de trabalho, direito à garantia desse trabalho, inclusive se ela for demitida. Então, esse momento que a pandemia nos mostra que essa população estava completamente vulnerável e alheia de todo e qualquer direito, porque como a Érica disse, acabou a costura, não teve o tecido para costurar, não teve a quem vender, nós tínhamos uma grande quantidade da população que estava completamente em vulnerabilidade social, e nem o seu trabalho ela podia recorrer, mesmo que ela tivesse na sua própria casa esse espaço, mesmo que ela tivesse na sua própria casa a possibilidade de costurar com as máquinas de costura que ela tinha. Importante também a gente frisar que, como a Adriana e como a Érica, que são costureiras, muitas outras mulheres ficaram nessa situação porque trabalham com a informalidade. E nós, mulheres que cuidamos de nossos filhos, que nós, mulheres que somos mães solo, estávamos em vulnerabilidade 2 vezes, porque estávamos sozinhas para a nossa sobrevivência. Essa reflexão dessa informalidade, ela precisa ser feita, e nós temos um longo caminho ainda para fortalecer a formalidade, fortalecer a garantia desses direitos e, principalmente, fortalecer nessa mulher que ela precisa lutar, que ela precisa estar junto, em conjunto com outras mulheres, fortalecendo seus direitos. Nós aqui no município de Caruaru estamos trabalhando e fortalecendo a formalização de associações, e é importante, mulher, que você acredite que juntas somos mais fortes. Trazer essa discussão dessa informalidade, trazer a discussão de sindicatos, associações, cooperativas, que vão fortalecer as trabalhadoras, ela é importante em todos os locais. Então, que nesse momento hoje, que a gente está participando de uma pauta, de uma discussão tão importante, que foi a ação colaborativa que fizemos aqui, que ainda estamos vivenciando aqui no município de Caruaru, de Santa Cruz e de Recife. Agradecendo mais uma vez aos parceiros que nos ajudaram a efetivar uma política pública completa. Então, Milena, a gente trouxe, quando a gente traz essa reflexão da ação que foi feita aqui, não foi só dar um benefício a essa mulher, não foi só fazer uma ação coletiva e mostrar para elas que juntas podemos fortalecer, que juntas podemos construir, vamos fabricar, como foi feita a entrega, a fabricação, corte, costura, embalagem de máscaras, como foi feita a produção de sabão e sabonetes, como foi feita a produção de bolsas artesanais, como foi feita, inclusive, a ação de solidariedade e compartilhamento de tudo isso que foi produzido com pessoas mais vulneráveis que estavam e que as mulheres estavam recebendo esse auxílio, que foi a população em rua, e que aqui no município de Caruaru foi entregue à população de rua esse trabalho. Foi mostrar para elas, para todas que fazem parte aqui no município de Caruaru, as 55 e as 100 no total, que a ação colaborativa ela é importante e que a gente pode sim construir, produzir direitos, a gente pode sim construir autonomia se trabalharmos juntas. Então, dentro desse momento que a gente passou por essa violação, onde essa pandemia, né,
extrapolou, mas também serviu para mostrar a importância dessa formalidade, e quando a informalidade pode colocar a trabalhadora e o trabalhador numa condição de vulnerabilidade social, a gente também ressalta a importância que foi essa ação colaborativa aqui, e que nesse grupo de mulheres costureiras, nessas 55, nessas 100 aqui em Caruaru, nessas 100 mulheres que fizeram parte dessa ação, a gente conseguiu mostrar que uma política pública eficaz, ela tem várias frentes de atuação, e nessa política pública que nós fizemos juntas, e que eu tenho muita satisfação em ter sido parceira de todos os projetos, a gente conseguiu formação, a gente conseguiu reflexão, a gente conseguiu pesquisa, a gente conseguiu sororidade. Se tem algo que a gente pode dizer que saiu de positivo nessa experiência, foi olhar para as mulheres que fizeram parte e perceber que a sororidade fez parte do nosso dia a dia, desde que a gente estava fortalecendo essa ação. Talvez, Milena, para além da ação que nós já vimos fazendo de forma presencial, esse momento também mostrou para a gente que quando a gente está em necessidade, a gente também pode contar umas com as outras. As mulheres passaram a se ouvir, a se enxergar, elas passaram a entender as demandas que umas outras têm. A pauta do enfrentamento à violência contra a mulher também fez parte dessa formação. Então, por mais que a gente tenha direitos violados, por mais que a gente precise fortalecer 13º, salário mínimo, proteção social, por mais que a gente tenha que fortalecer também os seguros em caso de demissão, por mais que a gente precise fortalecer também que essa trabalhadora ela tenha proteção em caso de acidente de trabalho, a gente não pode negar e deixar de falar de quanto foi importante esse reforço, essa experiência de sororidade, solidariedade e empatia que nós vivenciamos graças também a essa experiência dessa ação colaborativa e integrada de vários órgãos com o mesmo fim, garantir os direitos das trabalhadoras do polo têxtil. Que possamos ter mais ações como essa, que possamos chegar a todas as mulheres no polo têxtil que estão ainda em vulnerabilidade social e que precisam da nossa ajuda, desde aquelas que, como Érica e Adriana disseram, estão sentadas e muitas horas de trabalho numa máquina, sem ter direito ao descanso, sem ter direito à remuneração mínima de sobrevivência, mas aquelas que tiram pelo, mas aquelas que fazem o transporte, mas aquelas que vendem os produtos, mas aquelas que fazem a embalagem, mas aquelas que estão em lavanderias. Então, como a Érica disse, as mãos das costureiras são a base do polo de São Francisco. As mãos das nossas costureiras, Érica, e das nossas trabalhadoras também são a força, a engrenagem do polo têxtil aqui em Caruaru. Então, que a gente possa juntas mudar essa realidade, construir cada vez mais políticas públicas efetivas que transformem a vida das mulheres, porque nós ainda estamos, infelizmente, em grande parte da nossa população em vulnerabilidade social. Eu acho que a Juliana traz para a gente, junto com toda a fala da Érica e da Adriana, o contexto que a gente vive, mas é um contexto que a gente sabe que ele pode ser melhorado, ele pode ter boas práticas, na medida de que a política pública, na medida de que os empresários locais tenham a vontade política de tomar para si alterar o estado das artes. A gente, com um projeto apoiado financeiramente pela Laudes Foundation, a gente conseguiu, num momento de pandemia, trazer para as mulheres trabalhadoras muita reflexão, muita possibilidade de serem ouvidas, de falarem, de ter vozes. E é por isso que o nosso projeto se constitui como o projeto Vozes da Moda, porque a ideia da gente era dar vozes a essas pessoas na região. E essas mulheres puderam, durante as atividades de formação que fizemos, foram mais de 20 atividades virtuais realizadas com as mulheres de Santa Cruz e as mulheres trabalhadoras de Caruaru. E nessas atividades, nós pudemos, muitas vezes, para além do que era uma atividade essencialmente pedagógica, proporcionar a essas mulheres também um espaço de escuta de toda aquela agonia que estava sendo vivida, que, aliás, não saímos dela ainda, né? Que era o isolamento social. Então, eu queria que a gente pudesse, a partir desse momento, em algumas breves palavras, a gente trazer o que foi para essas trabalhadoras de Caruaru, de Santa Cruz, e na visão da Secretaria de Política Pública. Eu gostaria de perguntar à Adriana, a partir da ação coletiva solidária, onde nós organizamos uma produção envolvendo tantas atividades em espaço virtual, construindo máscaras, construindo kits de proteção, aprendendo uma com as outras,
e enfrentando as dificuldades dentro da pandemia, como desemprego, ausência de renda, os efeitos psicológicos do isolamento social, o acúmulo do trabalho produtivo e reprodutivo em seus domicílios, em condições precárias. Bom, tendo que dar conta de tudo isso, bem como manter a nossa autoestima, quais foram, né, Érica, no seu olhar, na sua opinião, quais foram as dificuldades e os desafios que nós encontramos para a realização do projeto Vozes da Moda através da ação coletiva solidária? Quais foram as dificuldades e os desafios que nós tivemos nesse período para a realização do projeto? Milena, a dificuldade que a gente teve foi não ser previdencial, né? A gente não está perto, né? A gente foi digital. E a gente aí conseguimos encontrar outra dificuldade, que foi o acesso à internet, né? A gente não tinha internet de boa qualidade, mas aí a gente conseguiu, sim, né, fazer esses encontros, e foi muito bom, que foi nesse momento de pandemia, foi no momento que eu estava muito entediada, em casa, sem peça, depressiva, né, desacreditada, e como eu disse a você, você chegou na casa de cada uma de nós, né, o projeto Vozes da Moda, caiu muito bem esse nome, Vozes da Moda, né, porque você chegou na casa da gente dando a autonomia da gente falar, e você ouvir, e a gente trocar a vivência com as outras mulheres que estavam fazendo parte dessa ação social solidária, né? Então, foi muito bom para mim estar participando em produzir as máscaras, que eu consegui produzir as máscaras, né? Eu ainda tenho ficado com a máquina, e a costureira Cida, que faz parte da nossa ação também, trouxe para nós, e a gente conseguiu produzir, outras meninas ficaram com a ponta de linha, e esse foi um momento que ocupou a cabeça da gente, assim, em casa que estava muito entediada, né, e foi muito bom. E depois você ainda veio, né, e conseguiu trazer um auxílio para a gente, né, onde eu sou eternamente grata, muito, 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 porque foi no momento que a gente estava precisando bastante, poxa, a gente estava zerada, sem nada, desesperada, e a verdade foi que o projeto veio fortalecendo essas mulheres que estavam desesperadas em casa, sem nada para fazer, sem ninguém para conversar. Então a gente foi trocando ideia nesses encontros, e a gente foi se fortalecendo, buscando informações, trocando vivências, e foi muito bom, porque você, Milena, a gente só tem que agradecer a você, porque você entrou na nossa casa e fez mudar a nossa vida na época de pandemia. Você mudou tudo, assim, na época de pandemia, a gente só tem que agradecer, né? Teve as dificuldades, porque a gente não podia fazer o encontro, né? Mas a gente fez o encontro digital, né? A gente foi para o celular, a gente fazia chamada de vídeo, como a gente está fazendo agora nessa tela, e a gente conseguia ter as nossas reuniões e trocar vivências, e chorar, e sorrir, e foi muito bom. E você foi buscando mais outras pessoas para nos fortalecer mais, nos trazer mais informações, nos empoderando, né? Porque uma mulher, quando se apodera, ela apodera as outras, e você foi nos ensinando a ninguém largar a mão de ninguém. Foi muito, muito bom esse momento de encontro nessa ação solidária. Obrigada, Érica. Você é que é incrível, mulher empoderada. Adriana, eu vou pedir, o nosso tempo já está quase caminhando para o final, e eu vou pedir que a Adriana, também em 2 minutinhos, 3 minutinhos no máximo, diz para nós qual foi a importância dessa experiência vivida no projeto para a sua vida como trabalhadora do Polo de Confecções. Então, Milena, eu quero primeiramente agradecer você e todos os envolvidos no projeto, a STM, pela oportunidade.
Olha, para mim o aprendizado foi muito, muito, muito grande. Não foi só profissional. Na verdade, no começo eu estava meio assim, não acreditava muito que pudesse sair alguma coisa de várias mulheres se encontrando virtualmente, se a maioria não se conhecia. Tivemos várias diversidades, vários atritozinhos, mas nos encaixamos, nos colocamos, cada uma se posicionou no seu lugar, e a gente encontrou o lugar da gente, conseguiu realizar a tarefa e desenvolver coletivamente o trabalho, que, modéstia à parte, foi muito bem feito, a gente conseguiu realizar além do que foi proposto para a gente, né? Então, assim, foi um trabalho que agregou não só profissionalmente, trabalhar na coletividade com as outras mulheres, né? Ele foi um trabalho humano, como a Érica disse, para mim, principalmente, que estava num momento assim muito frágil, de depressão. Eu sou artesã, a gente não estava tendo feira, não estava vendendo nada, não tinha nada, nada. Eu estava me sentindo assim, um nada desacreditado, né? E quando você chegou e, assim, eu tive a oportunidade de ter a minha voz ouvida, de sugerir, junto com as outras mulheres, e uma ouvir a outra, ouvir as histórias, né, e ver que não era só você que estava passando por aquilo ali, e a gente pôde se apoiar e fazer um trabalho conjunto, que foi belíssimo, foi lindo, e desse trabalho nasceu outros frutos, né. Então, assim, para mim, foi um aprendizado de vida. Foi mais que um aprendizado profissional. É claro que o profissional vai ajudar muito. Olha, as mulheres trabalharam coletivamente, isso para as costureiras, para as artesãs, né? Saber que se unir, a gente consegue o trabalho, realizar o trabalho melhor, num tempo melhor, ser ouvida, a gente fica mais forte, empoderada, como a Érica disse, né? E a ação veio num momento, assim, crucial. Para mim, foi um marco, assim, né? Eu esperava as reuniões com muita... para a gente poder conversar, para a gente poder trocar ideia, e ouvir as colegas, e ver as experiências, e foi de uma maneira, assim, tão leve, foi num bate-papo, e a gente teve o aprendizado pedagógico, né? O aprendizado profissional, e um aprendizado para a vida, para a gente enxergar o outro, além de ver com os olhos, né? Você sabe, a gente conversou muito, e, assim, eu fico até emocionada, porque, para mim, foi realmente muito importante, né? Eu sugeri fazer as sacolinhas, e, assim, a hora que aceitaram e acataram a ideia, eu falei, nossa, eu tenho voz, né? Eu estou me sentindo assim, sem voz, sem poder, sem nada, porque eu me encontrava, eu trabalho com a SPM, né? Eu faço parte das mulheres empreendedoras, e, assim, não tinha feira, não tinha como não adiantava você fazer, você não tinha para quem vender, você não tinha para onde ir, e assim, foi divino, foi maravilhoso, e como a Érica disse, você e todo o projeto, né, da ação coletiva, da Voz da Moda, só veio a agregar nas nossas vidas. Eu quero muito lhe agradecer, e conversando com outras colegas que fez parte também, o pensamento é o mesmo. Foi um trabalho humano, não foi um trabalho pedagógico, foi um trabalho humano, foi uma coletividade, a gente entrou numa sintonia, foi assim, de conhecer mulheres de outros lugares, trocar outras experiências, ver, olha, isso também acontece aqui, isso também acontece lá, na minha casa também está assim, eu também estou passando por dificuldade, e a gente pôde se ajudar, né? Pôde se apoiar, como a Érica disse. Foi maravilhoso, foi divino. Para mim, o aprendizado foi assim, agregou não só profissionalmente, como na minha vida. Vai ser um projeto que vai ficar marcado, assim, porque foi emocionante, para dizer, né? A gente já chorou, a gente já riu, mas a gente superou tudo e conseguiu realizar o trabalho, assim, foi incrível como as mulheres realizou o trabalho, né? Você sabe, você participou com a gente, a Érica sabe, Juliana também, surgiram, nossa, a ideia do sabão, das sacolinhas, e parecia que não ia dar certo, mas
no momento certo, assim, cada uma foi se encaixando, quem costurava, quem não costurava, quem era artesã, quem não podia ir porque tinha mais idade, e tudo foi se encaixando divinamente, e a gente, foi maravilhoso descobrir que a gente coletivamente tem voz, e a voz fica mais forte, e muito maior. Foi divino, eu só tenho a agradecer. A vocês, obrigada. Mulheres, né? E isso é uma coisa que dá, assim, não vai ficar para a gente, porque quem participou, a gente acaba transmitindo para outras mulheres, né? Então, vai ser uma rede muito grande. Foi maravilhoso. Obrigada, Adriana, maravilhosa. Obrigada. Eu vou passar para a Juliana agora, toda emocionada, que estamos todas nós, imagino. Eu vou dar 2 minutinhos para a Juliana fechar esse painel da gente com toda essa emoção que a gente tem aqui com essas 2 trabalhadoras maravilhosas. Eu acho que esse é um desafio imenso, fechar um painel tão importante, com uma fala tão forte, tão profunda, tão intensa, em 2 minutos. Milena Prado, você me representa. Érica Tawane, você me representa. Adriano Cassimiro, você me representa. Que alegria compartilhar desse momento hoje. Milena, que a gente possa estar todo mundo vacinado logo, para que a gente possa se ver e fazer uma roda de diálogo bem legal, para se enxergar e ouvir. Érica, chore. Chore por toda a luta, chore por sua força, chore por sua perseverança. Depois pegue essa sua bandeira aí, balance muito firme, porque você tem muito que se orgulhar. É para falar que é possível, que juntas somos mais fortes, que sororidade a gente pratica e vivencia, e também é um exercício, porque a gente não nasceu sendo sorora. É acreditar que nós somos capazes e somos. Que esse painel e esse diálogo mostre que você que está nos assistindo, que todas as mulheres que estão à nossa volta, que nós podemos. Juntas somos mais fortes. E que a gente encerre esse momento deixando várias sementes para que a gente possa compartilhar direitos, fortalecer essa garantia de direitos, mas também fortalecer empoderamento, autonomia econômica, sororidade. Gratidão pela oportunidade. Eu saio uma mulher muito melhor depois de um momento como esse. Você sabe, Milena, que pode contar com a gente, da vontade que a gente tem. Como eu tenho só 2 minutos, estou encerrando minha fala agora, dizendo a você e a todos que fizeram parte desse momento, gratidão. Eu sou muito feliz em poder ter parcerias com vocês e aprender todo dia com essa nossa experiência. Gratidão a todas. Tão maravilhoso. Espero que você que esteja aí ouvindo a gente, né, possa curtir, comentar, se inscrever no canal do Ethos e acompanhar todo o conteúdo que lá tem. Né? Conferência Ethos 2021, agradecemos a todas as mulheres trabalhadoras de Caruaru, de Santa Cruz, do Polo de Confecção, a nossa SPM de Caruaru, por esse lindo trabalho que pudemos fazer e continuamos, porque seguimos juntas. Muito obrigada, minha gente. Muito obrigada. Gratidão a todos. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineiroduto e embarque no Porto do Açu.
Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença. Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros e abraçamos as diferenças de ideias, comportamentos e atitudes. Porque na BOL somos uma só família, uma família que cultiva culturas, valoriza sotaques, respeita orientações, incentiva opiniões. Aqui, todos sentem que pertencem à empresa. Aqui, a nossa natureza inclusiva será para sempre infinita. E o que criamos pode até mudar, mas o que fazemos e como fazemos sempre fará a diferença. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. A Equinor e o Brasil estão completando 20 anos de histórias. E o que essa parceria tem produzido? A. Tecnologia para redução de carbono. B. Igualdade e oportunidade para todos. C. Investimento em energias renováveis. D. Transformação na vida de milhares de brasileiros. A resposta é tudo isso junto. Essa é a energia que vai levar a gente muito mais longe. Energia com E, de Equinor. Brasil. O que essa palavra representa para você? A ideia de Brasil, assim como a de qualquer outro país, está em constante evolução. Somos muitos, somos diversos, somos movimento. E aqui na Gol, desde a nossa primeira decolagem há quase 20 anos, promovemos uma dessas versões de Brasil. Aquela que vê potência no encontro entre a simplicidade e a coragem da sua gente e sua intrínseca capacidade de inovar e produzir cultura, conhecimento e riqueza. Esse Brasil é forte e existe em cada um de nós, nas grandes metrópoles, no interior, na imensidão de nosso litoral e de nossas florestas. Nos últimos meses, experimentamos diferentes tipos de saudade, das atividades mais corriqueiras àquelas que nem sabemos descrever direito. Deu saudade de encontrar o Brasil. Ele está e sempre esteve aqui, pronto para superar desafios e te acolher. Nós conhecemos esse Brasil melhor do que ninguém. Sabemos que caminhamos em direção a tempos melhores e por isso convidamos. Venha matar as saudades do Brasil. A Hydro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas, em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio.
com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará, e as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hidro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes. Qual é o futuro que queremos? Uma coisa é certa: o futuro depende da forma que lidamos com o presente, do potencial dentro de cada um para inspirar, evoluir e transformar, para construir um mundo mais sustentável, ético e inclusivo. E o nosso compromisso é ser um agente dessa transformação. É isso que chamamos de impacto positivo. Impacto positivo é para todos. Por isso, compartilhamos esse novo jeito de existir no mundo, assumindo compromissos publicamente com um olhar transformador que é parte da nossa essência, dos produtos que oferecemos às causas que defendemos. Impacto Positivo é do Itaú, feito para você. Neste exato momento, estamos na mesa de milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Começamos com um propósito que é hoje construído por mais de 30 mil pessoas nas Américas do Sul e do Norte. Como a maior produtora de hambúrgueres do planeta e uma das maiores de carne bovina, reunimos famílias, aproximamos amigos ao redor das refeições mais deliciosas em momentos especiais e de alegria. O controle de qualidade inspira nossas ações de proteção ao bem-estar animal, ao meio ambiente e nos faz crescer de forma responsável. Nossas marcas são reconhecidas por seu alto padrão, maciez, suculência e aquele sabor diferenciado, conquistando o paladar de quem é apaixonado por carne, assim como nós. Paradise! Juntos, vamos continuar alimentando o mundo e as futuras gerações.